Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, conforme foi anunciado, vamos falar sobre renúncia. O que significa renúncia e como a gente pode aplicá-la no nosso cotidiano. Então, esse tema, na verdade, esse título poderia ser o subtítulo desse livro aqui, chamado Bhagavad Gita. Porque praticamente toda a história da Bhagavad Gita gira em torno desse tema. Para quem não conhece um pouco dessa história, é um diálogo que ocorreu há 5.000 anos entre Krishna, que estava na Terra nesse momento, né? E vale lembrar que Krishna, assim como Jesus, por exemplo, que para nós ocidentais é mais fácil, uma referência melhor, né? Jesus, ele não é apenas uma personalidade histórica, ele também viveu na Terra por um determinado período, executou algumas atividades absolutamente incomuns, né? Mas ele é um avatar, uma divindade que desceu do mundo espiritual para iluminar as pessoas que estão obscurecidas aqui na Terra. Então, da mesma forma que o avatar do Filho desceu há 2.000 anos, o avatar do Pai também desceu há 5.000 anos, né? E não é que eu estou dizendo isso para poder enaltecer a consciência de Krishna. Ambos falam disso. Jesus deixou claro que ele era o Filho, que ele estava representando o Pai, né? Assim como também na Bhagavad Gita, Krishna deixa claro a posição dele como o Pai, como a origem de tudo. E não só Krishna deixa isso claro unicamente nesse texto, mas nos Vedas você vai encontrar assim incontáveis textos de incontáveis grandes personalidades, como seu Shiva, seu Brahma, que também afirmaram a mesma coisa, que Krishna é definitivamente a pessoa suprema. Então, como eu disse, Krishna veio à Terra bondosamente há 5.000 anos, veio, segundo ele mesmo, para restabelecer o que nós chamamos de Dharma. São as leis universais. A palavra Dharma, dependendo da aplicação, tem vários significados, como dever também, né? Como ocupação, ou como religião no sentido puro da palavra, espiritualidade universal, né? Não apenas uma religião caixinha, uma determinada fé específica, mas as leis superiores. Então, Krishna veio restabelecer o Dharma no momento em que a Terra iria passar por uma grande mudança. 5.000 anos, exatamente no período que acabou a era anterior à era atual, a era anterior chamava-se Dwapara Yuga, e a atual era chama-se Kali Yuga. Então, Krishna veio no final da Dwapara Yuga e deixou esse diálogo para que nós, né, vítimas da Kali Yuga, da atual era, a era das desavenças, é dito que essa era, o grande problema são as desavenças. Por qualquer ninharia, por qualquer coisinha, a gente entra em conflito com as pessoas, né? Infelizmente, nós vimos isso aconteceu seriamente no Brasil no último ano, ou talvez um pouco mais, por questões políticas, né? E essa falta de empatia, de ouvir o outro tranquilamente e respeitar a opinião de todo mundo, misturado com o nosso egoísmo, nosso ego, nossos interesses pessoais, faz com que nós nos tornemos pessoas completamente intolerantes e complicadas. Nossa mente já está, por si só, agitada o suficiente, né? E toda a atmosfera está sobrecarregada de conflitos nessa era. E como falamos ontem, nossos sentidos também são muito estimulados. Então, assim, o somatório de todas essas coisas nos torna pessoas assim complicadas, né? Não muito tranquilas e pacíficas, né? Então, essa era atual, era de Kali. Isso porque existe uma batalha interior. Como eu disse, é um diálogo, esse livro, entre Krishna e um discípulo, o guerreiro Arjuna, e é um diálogo que ocorreu antes de uma batalha que dividiu todo o planeta. Uma batalha chamada Kurukshetra, né? Kurukshetra significa terra.
Então, a terra dos Kuros. Os Kuros era uma dinastia. Mas também a palavra Kshetra, além de significar terra, o campo significa o corpo, porque o nosso corpo também é um campo de atividades. E dentro do nosso próprio ser, existe ali dentro uma batalha do que é certo, do que é errado, do que é ético, o que é não ético, né? O que é piedoso, o que é impiedoso. Eu sempre menciono, porque é uma coisa que todos vocês sabem, talvez, mas eu acho que é interessante que os próprios índios falam sobre isso, que quando o índiozinho nasce, dentro do índiozinho tem 2 lobos lutando, já ouviram isso, né? O lobo mau e o lobo bom, né? Estão ali. E quando perguntam para ele qual lobo que vai ganhar essa batalha, a resposta não podia ser melhor, né? Aquele que você alimentar mais. Então nós estamos alimentando qual lobo? Essa é a grande pergunta, né? Nós estamos trazendo para dentro de nós coisas que estão alimentando o nosso divino ou o nosso lado não divino, para não usar o termo demoníaco, que eu acabei de usar. Porque não é divino explorar os outros, não é divino cobiçar, não é divino desejar o mal para os outros, não é divino, sei lá, tanta coisa não é divina. E a gente às vezes cai nessa armadilha da mente e se comporta de forma muito, assim, terrível, né? Então existe essa batalha dentro de nós e esse diálogo que ocorreu historicamente há 5.000 anos, numa batalha de fato histórica, esse diálogo serve também para a gente vencer a nossa batalha interior. E como eu disse no início, esse livro o subtítulo dele podia ser o que é renúncia e como praticá-la, porque esse guerreiro Arjuna, ele era o guerreiro mais poderoso do planeta, nem podemos imaginar a condição dele. Ele tinha armas divinas, ele tinha poderes místicos, ele poderia executar atividades que nem imaginamos hoje em dia, muito poderoso mesmo, e ele era um seguidor do Dharma, uma pessoa muito ética, muito correta, e, como eu disse, naquele momento 2 grupos haviam se dividido e ele representava o comandante, o principal guerreiro do grupo piedoso, que teria que enfrentar o grupo mal intencionado, o grupo até demoníaco mesmo, que queria usurpar a propriedade que fazia parte da família dele e iriam eventualmente exercer uma influência muitíssimo negativa para o mundo. E ele teria que lutar para defender o mundo. Até então, nada mais óbvio, né? Porém, houve um detalhe interessante. Krishna estava com ele, Krishna era o cocheiro da carruagem, chamada quadriga, uma carruagem de 4 cavalos. Krishna estava ali atuando como cocheiro e a batalha ia começar, todo mundo havia soprado os búzios, as conchas, estava tudo alinhado. E ele pediu: Krishna, por favor, conduza a minha carruagem até o meio dos exércitos. Eu quero ver quem eu vou ter que enfrentar. Né? Aí Krishna, sorrindo, a descrição, porque Krishna já sabia o que aconteceu, sorrindo, conduziu a carruagem até o meio dos exércitos e Arjuna tudo pronto para iniciar a batalha. E quando ele viu que alguns parentes estavam do lado de lá, tomaram partido do lado de lá, né? Alguns, inclusive o mestre dele de armas e pessoas muito queridas por ele, ou seja, ele teria que enfrentar amigos e parentes. E aí ele deu uma surtada, né? Como assim, né? Como eu tenho que lutar com meus amigos, com meus parentes e matá-los? Então, isso, como eu disse, historicamente aconteceu, a gente vai continuar contando essa história, mas acontece com a gente. Porque quando você tem que seguir o Dharma, quando você se interessa por vida espiritual, você vai ter que enfrentar maus hábitos que são como parentes nossos. São coisas que já fazem parte da gente, né? Nossos apegos. E a gente nem sente que isso é algo tão assim, né? Você até gosta de ser vaidoso, de ser certas coisas assim, né? E quando você entende que isso tudo tem que ser eliminado, opa, como assim, né? É um problema isso. E então, é uma simbologia também. Os parentes simbolizam isso, os amigos simbolizam isso. E na prática, a gente vê que temos muitos amigos que são amigos da onça.
Não é verdade? Eu me lembro sempre de um amigo que não é da onça, que visita a gente, pratica até certo ponto, e ele é um psicólogo, inclusive, ele me ligou dizendo, poxa, Maharaj, eu estou com um problema aqui, meus amigos não me ligam mais. É que aconteceu, né? Dá uma olhada, aí você tem que ver se o aparelho deve estar quebrado. Não, é que eu parei de beber. Ninguém mais me liga. Porque, sabe, como eu vou chamar uma pessoa para conversar sem no mínimo umas 3 garrafinhas de cerveja, né? Então, quando você fala, não quero mais beber, opa, não quero mais fazer isso, muita gente vai contra. E as pessoas, quando começam a ter vida espiritual, elas se transformam. Elas se transformam. Nós nos transformamos e algumas pessoas com quem nós nos associávamos apreciam e outras não. Algumas acham que legal, estou feliz por você, você está mais tranquilo, né? Parou de beber, parou com isso, você está feliz, está com fé em alguma coisa, está tendo uma prática. E outras, você está louca. Como assim, né? Você vai virar o quê? Uma carola, um monge, raspar a cabeça também? Você é fanático, né? Hoje em dia você pode ser fanático com qualquer coisa, qualquer loucura está liberado. Mesmo você realmente querer levar a sério a vida espiritual e falar em Deus, isso o mundo não aceita, né? O único preconceito que ainda existe é em relação a Deus. O resto, pode tudo. Pode fazer qualquer loucura que está liberado, né? Infelizmente a realidade é essa. Então esse diálogo gira em torno dessa dificuldade que o guerreiro Arjuna teve de cumprir com o seu dever. E ele então falou, não, Krishna, eu não vou mais lutar. Estou vendo aí parentes, amigos, entes queridos, eu vou abandonar tudo. Eu vou renunciar o meu dever prescrito de lutar. E vou para a floresta. Vou estender uma rede, pegar o iFood, pedir um açaí, sei lá o quê, hambúrguer vegano, ligar meu Spotify, ouvir os mantras. Não vou ficar nessa de lutar e é paz e amor, né? Do ponto de vista dele, é certo, né? Lutar, não está com nada. Mas do ponto de vista de alguém que tinha o dever de proteger o mundo, ele podia fazer isso. Então renunciar a isso significaria prejudicar o mundo todo. Aí a coisa é diferente, né? Ontem nós lemos sintomas de um transcendentalista, e um dos sintomas que eu imaginei que quem estava aqui ouvindo deve ter dificuldade em entender, foram muitos temas interessantes, a gente não abordou todos eles, mas um dos sintomas é que uma pessoa que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas é um transcendentalista. Porque para ele era mais auspicioso ir para a floresta. Era inauspicioso participar de uma batalha, mas ele tinha que renunciar ao que era auspicioso, aceitar o que era inauspicioso para servir o mundo. Então, existem valores superiores, evidentemente, ao nosso interesse pessoal. Então, às vezes, para você servir a Deus, você vai ter que aceitar condições que, aparentemente, pelo menos do ponto de vista material, são inauspiciosas, não são agradáveis, não são tão confortáveis. Talvez fosse melhor outra situação, mas temos que estar pronto para renunciar ao que quer que seja em prol de uma causa superior. Então, Arjuna representa o papel dessa pessoa que se confunde nesse quesito de renúncia, e ele decidiu renunciar ao dever dele, renunciar o compromisso perante a sociedade e abandonar, né, a sua posição ali de guerreiro. E Krishna começou a dizer para ele que não, que ele tinha que lutar, que ele não tinha esse direito e que ele estava sendo egoísta, né? E existe até um verso muito interessante, o verso 47, me parece, do capítulo 2, que Krishna fala sobre 3 pontos. Ele fala sobre o dever, ele fala sobre o fruto da ação, ele fala também sobre a inação, que é a karma. 3 coisas importantes. Ele diz, karmani evadikaraste maphaleshu kadachana na karma phala hetugur mate sanuishta karmani. Então, karmani,
você tem que agir de acordo com o seu dever. Você tem que fazer isso. Aconteça o que vai acontecer, né? Todo mundo tem seus deveres. Por exemplo, um pai, ele tem o dever de proteger o filho. Ah, mas o filho está pisando na bola, você tem que dar um jeito, você não pode largar a mão. Né? Ah, mas está me incomodando demais, está me... Não, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Inclusive, mais à frente, Krishna fala um verso que eu acho bem interessante, que ele diz o seguinte: não é meramente se abstendo da ação que você vai ficar livre da reação. Às vezes, por não agir, você vai pagar o karma, porque é seu dever agir em certos momentos. Então, cruzar os braços significa uma ação política também, em certos momentos. E aí você vai pagar a reação de não fazer a sua parte. Krishna fala isso. Então, não é meramente se abstendo da ação que você está livre da reação. Às vezes, agindo é que você não vai pagar a reação, porque é seu dever ali, você cumpriu o seu papel. Então, voltando ao verso 47 do capítulo 2, Krishna diz: Karmani eva adhikara. Adhikara significa que você tem certos deveres e tem que agir de acordo com seus deveres. Você tem que fazer isso. E Karmani eva adhikara na paleshu kadachana. Mas você não pode achar que por agir, o resultado, o fruto, o prestígio, a honra, e mesmo o resultado, você tem que desfrutar dele. Não é só você que está agindo ali. Tem muitos outros fatores e você está sendo apenas um instrumento, faz o seu papel e entrega o fruto. Né? O apego ao fruto do resultado também produz reação. E evidentemente não tem nada a ver com verdadeira renúncia. Eu cumpro porque eu quero desfrutar do resultado. Quem pensa assim, quando sabe que o resultado é difícil, que provavelmente não vai surgir, o que vai fazer? Não vai cumprir o dever. Por isso que temos que estar focando na ação em si, na nossa forma de agir, na nossa ética, e não no resultado. Então, o segundo ponto que Krishna fala é: você não pode buscar o fruto do seu trabalho. Cumpre o seu dever e entrega. Inclusive, em seguida, Krishna dá o exemplo, que é muito conhecido por todos, né? Os budistas fazem uma analogia semelhante da flor de lótus, que ela nasce na lama, mas ela não se contamina. Então ele diz isso: haja como lótus. Você está no mundo que, num sentido, é uma lama, mas se você cumpre o seu papel da mesma maneira possível, faz o que você pode, entrega o resultado, você não vai se contaminar, você vai se manter imune das impurezas materiais. Então isso a verdadeira renúncia, que fique claro, não é renunciar o dever, mas é cumprir e renunciar o fruto. Isso é que é difícil. Fazer, mas desapegadamente. Né? A gente faz porque temos interesse. E depois o terceiro ponto que ele fala é: nunca se apegue a karmani, a não executar o seu dever. Nunca faça dessa maneira. Você tem que cumprir o seu papel. Isso é tão importante, né, para formação de caráter, por exemplo, né? Ou para você superar assim seus limites, suas impurezas, você ter essa seriedade, essa austeridade. Não, eu vou cumprir o meu papel. Eu vou fazer aconteça o que acontecer. E aí você vai progredindo e vai superando. Assim, a mente vai enfraquecendo, as propostas mentais, porque elas começam a perder assim, a nutrição. Nós não estamos dando atenção para ela. Não, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, o tempo todo esse tema surge na Bhagavad Gita, da importância de cumprir, de renunciar o ego, o egoísmo, o interesse pessoal, mas não renunciar à participação na sociedade, né? Ou você tentar ajudar o mundo, colaborar, fazer com que esse mundo, dentro do possível, melhore um pouquinho, pelo menos o nosso mundo de quem nos cerca. Então eu vou ler só uns 3 ou 4 versos do finalzinho do capítulo 18. Deixa eu ver se eu acho esses versos, acho que é no começo do capítulo 18, que tem um ponto muito importante, que o capítulo 18 é intitulado A Perfeição da Renúncia. Então, a Krishna aqui deixa bem claro
que a perfeição da renúncia, no caso de Arjuna, era lutar para defender o Dharma sem ter raiva de ninguém, sem levar para o lado pessoal, mas também sem fraquejar e sem permitir que o mal se espalhasse, né? Assim como Jesus fala, você tem que odiar o pecado, mas não pode odiar o pecador, né? Então nunca levar para o lado pessoal, mas também não achar que, tudo bem, eu quero ser populista, agradar todo mundo, não vou me posicionar, não vou deixar as coisas acontecerem, também não funciona. Então eu vou ler só aqui, vamos ver se eu achei aqui, exatamente. O verso 2, Krishna diz o seguinte, repitam comigo, por favor. A renúncia a atividades que se baseiam no desejo material é o que os grandes eruditos chamam de ordem de vida renunciada. E abdicar o resultado de todas as atividades é o que os sábios chamam de renúncia. Alguns homens instruídos declaram que todas as espécies de atividades egoístas devem ser abandonadas, porque são defeituosas. Outros sábios argumentam que atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Aí Krishna diz, os atos de sacrifício, caridade e penitência nunca devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Então são três coisas bem interessantes, né? Sacrifício, que significa agir para o prazer de Deus. Né? Caridade, servir os outros. E penitência, autopurificação. Três setinhas. Uma setinha para Deus, outra setinha para o próximo e outra setinha para você mesmo. Nenhum desses três pode ser abandonado. E uma pessoa que consegue equilibrar isso e harmonizar isso, né? Sempre tentando agradar a Deus, mas servindo o próximo e preocupado com a sua purificação, essa pessoa está na verdadeira plataforma da renúncia perfeita. Se nós não entendemos isso, em algum momento vamos nos perder. Vamos acabar fraquejando, né? Então vamos lá, repitam comigo. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego, nem expectativa alguma de resultado. Se a gente está assim, apegado e tem expectativas, evidentemente, em algum momento a gente vai fraquejar, né? Essa ansiedade de querer o resultado, e se ele não vem, você fica assim, você se perde, sua mente se confunde e você vai parar de cumprir seu papel. Então, continua a repetir. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever. Ó Arjuna, esta é minha opinião final. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se devido à ilusão, alguém renuncia a seus deveres prescritos, diz-se que semelhante renúncia está no modo da ignorância. Nós mencionamos ontem, eu acho, que existem três modos, né? Ignorância, paixão e bondade. Então, tudo pode existir nesses três modos. Pode existir renúncia no modo da ignorância, renúncia no modo da paixão, renúncia no modo da bondade. Até entusiasmo no modo da ignorância. Tem muita gente entusiasmada de ir para a balada e encher a cara. Entusiasmada em roubar alguma coisa.
Então tem entusiasmo na ignorância, na paixão e na bondade. Esse capítulo é interessante, que trata tudo de forma muito categórica, explica de uma forma muito científica. E aqui está dizendo que quem renuncia ao seu dever devido à ilusão é uma renúncia também, mas é um modo da ignorância, né? Uma renúncia falsa. Próximo. Todos aqueles que abandonam os seus deveres prescritos, por serem problemáticos, por medo do desconforto físico, renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação. Decorrente da renúncia. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito, só porque ele deve ser feito, e ao mesmo tempo renuncia a toda a associação material, a todo apego ao fruto, disse que sua renúncia está no modo da bondade. Aqui Prabhupada, nosso mestre, explica: é com esta mentalidade que se devem executar os deveres prescritos. Deve-se agir sem apego ao resultado e deve-se desassociar dos modos do seu trabalho. Um homem que trabalha em consciência de Deus, numa fábrica, não se associa com o trabalho da fábrica, nem com os trabalhadores da fábrica. Tudo que ele faz é trabalhar para Deus. E quando entrega o resultado a ele, ele age transcendentalmente. Ou seja, ninguém precisa ver ao longe. Ah, mas a minha empresa tem, não importa. Você vai lá e cumpre o seu papel e se comporta da melhor maneira possível e tenta agradar a Deus com o seu comportamento. Seu comportamento vai trazer uma influência positiva e você não vai ficar conectado karmicamente com aquilo. Você faz seu papel e entrega, né? Isso é